A paz bendita de nosso Senhor Jesus seja com todos os nossos irmãos, irmãs, povo de Deus. Nosso tema será coração condenado. E para este tema, leremos a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20 e 21. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança para com Deus. Amados e preciosos irmãos, parece que sentir dor não é uma boa coisa. A dor, apesar de gerar sofrimento, a capacidade de senti-la é um fator fundamental para a sobrevivência de qualquer espécie. É porque quando sentimos dor, por detrás daquela dor, há algo que deve ser investigado, que pode nos levar à morte. Portanto, a pessoa só não sente dor se sofrer de analgesia congenitiva e da síndrome da neuropatia sensitiva autonômica hereditária. E quem capta, quem dá o sinal é o cérebro. Agora o crente, o filho de Deus, sofre dor. Só que ela não é na cabeça, é no coração. Davi, quando cortou a capa de Saul, ele sentiu dor no coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 5. Ele havia tocado no ungido do Senhor. E o seu coração doeu. Isto é, o seu coração estava condenado. O nosso profeta, o irmão Branham, ele conta uma experiência que ele fez a sua esposa mentir para um advogado que ligou em sua casa. Ele já passou o dia ouvindo aquele advogado, porque devido o irmão Branham ajudar muitas pessoas com dinheiro, cheques que ele ganhava, endossava e dava às pessoas. E ele fazia isso secretamente. Mas o governo queria o imposto daquele cheque. E ele, depois de uma tarde bem turbulenta, ao tocar o telefone, ele
disse para a esposa: fala que eu não estou presente, e correu para de trás da casa. Mas, quando ele foi orar por um bebê doente, ele se sentiu condenado e disse para o pai daquele bebê: espere-me aqui que eu tenho que acertar algo. E ele foi até o advogado e contou toda a história. Pediu perdão. E o advogado disse: Bill, eu sempre confiei em você, mas a partir de agora eu confiarei ainda mais, porque o que eu posso esperar de um homem que está tentando se consertar? O irmão Branham fez o correto. Ele foi primeiro a pessoa para a qual ele mentiu, e depois ele foi a Deus e orou quase que o dia inteiro em sua caverna. E ele narra que, depois de ele ter orado, ele pediu um sinal. E aquele silêncio foi quebrado quando ventos começaram a rodopiar ao lado daquela caverna, e ele sentiu aquela paz que excede todo entendimento. E ele disse: e eu chorei, pranteei, gritei, eu sei que os meus pecados foram perdoados. Vem, eu estava separado de Deus e eu não pude ter a libertação daquele bebê. Mas do verso 20, ele passou para o 21, que diz: se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Agora, há pessoas que o coração é como de pedra, pessoas incrédulas. E há pessoas que têm o coração anestesiado por ouvir um evangelho analgésico. Um evangelho que diz: isso não faz mal, isso não tem importância, Deus só quer o coração. Sim. E aquilo vai anestesiando. E a pessoa acaba tendo a doença, a analgesia congenitiva espiritual, ou a síndrome da neuropatia espiritual. Isto é, ela não sente dor, porque em seu coração não habita o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. E na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas na primeira carta de João, capítulo 2,
está escrito: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E se nós confessarmos, 1 João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. O irmão Brana fez o correto. Sim, o correto não é ir a Deus primeiro. O correto é ir primeiro a quem magoamos. São Marcos capítulo 11, versículo 24 e 25. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiver orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que o nosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Em São Mateus, capítulo 5, nós encontramos também no versículo 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Lembrando que oferta aí não é só dinheiro. Nós somos a oferta. Nós somos o sacrifício vivo. Aos Romanos, capítulo 12, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajuda, Senhor, nos dê mais sensibilidade, nos ajuda a acertar as nossas vidas. Ó Deus, nós queremos, quando estivermos errados, não ter um coração anestesiado, mas um coração sensível, um coração que ante o erro se sinta condenado, se sinta separado de ti, se sinta sem paz, para que possamos acertar a nossa vida e termos
saúde espiritual. Ó Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos se apresentar a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, cure as pessoas enfermas, libertando as oprimidas, abrindo portas que estão fechadas, abençoando em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo. Amém.